Olá, queridos alunos. Na última aula a gente terminou Roma República. E como nós vimos, o único que sobrou lá do último triunvirato foi o Otávio Augusto. E ele vai ser o primeiro imperador de Roma. E hoje nós vamos começar Roma Império, tá? Estamos aí chegando no final. Essa parte é a mais longa e a mais importante de Roma. E também a mais interessante. Eu espero que vocês gostem. Não vou mudar de tela hoje, então eu gostaria de pedir que vocês acompanhem o resumo que eu coloquei lá, né? À medida que eu for explicando lá, vocês podem acompanhar pelo resumo. Então, o primeiro imperador que a gente vai ter lá, o Otávio Augusto, ele também é um dos filhos adotivos de Júlio César. O Júlio César, se vocês lembrarem, é aquele que o Senado matou a facadas lá, né? E a partir daí também começou várias crises em Roma, e assim, o Júlio César era uma figura muito importante. As pessoas ficaram muito satisfeitas com esse fato, né? E o Otávio Augusto, inclusive, vingou, né, a morte dele e tudo mais. E ele é lá um dos filhos adotivos do Júlio César, um protegido do Júlio César, né? E ele vai gerar uma série de transformações para transformar Roma em império. Lembrando que nós vimos lá na República a crise, né? Nós vimos vários motivos para a crise e o Otávio Augusto vai ter que lidar com essa crise. Vai ter que solucionar os problemas que Roma está passando para conseguir aí, fazer com que ela se torne império, fazer com que ela se torne ainda mais forte. O território já era grande, mas ainda podia crescer. Eu coloquei aqui do lado um soldado romano, porque lembra que eu falei para vocês? A guerra em Roma ela é muito importante. É a guerra que vai trazer riqueza, é a guerra que vai trazer escravos, é a guerra que vai fazer expandir. Então, eu sempre falo que a guerra em Roma ela é a máquina propulsora desse tempo aí. E Roma ela vai se tornar um império da antiguidade. Agora eu pergunto para vocês, qual é a diferença do império da antiguidade e o império que a gente tem hoje? Antigamente, a riqueza saía da terra, né? Tudo que eles precisavam, eles plantavam. A terra era muito importante, a mão de obra é muito importante, certo? E por isso que Roma sempre vai fazer guerra, para aumentar esses territórios, aumentar a riqueza. E uma forma de ser império antigamente, então, era fazer guerra e era expandir esse território, era segurar a riqueza, era dominar outros povos. Estava tudo ligado à terra. Hoje em dia, como são os impérios hoje em dia? Diferente de Roma, né? Diferente da antiguidade. Hoje em dia, uma nação, para ela ser império, ela não precisa mais fazer guerras, ela não precisa mais dominar outra, ela não transforma outra nação em escravo dela. Hoje em dia, como nós temos impérios? Pensem comigo. Nós temos impérios que se estendem culturalmente e economicamente, certo? Nós temos alguns aí. Nós vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos. Eles não transformaram a gente literalmente em escravos, certo? Como Roma fazia com as outras nações. Mas ele se estende culturalmente e economicamente aqui, certo? O inglês é uma coisa exigida. Quantos fast foods existem no nosso país? Quantas músicas em inglês nós ouvimos? Até as roupas vêm com dizeres em inglês e tudo mais. Assim como nós temos outros impérios crescendo aí, né? Como a China, por exemplo. Então, hoje em dia, o império é diferente do império de antigamente, tá? A gente precisa pensar agora um pouco como era antes, tá? E uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui, nesse momento, é que lá na República o poder estava na mão de vários, né? Do Senado, da Assembleia, quando tinham lá os triunviratos de alguns. Só que aqui, para o Otávio Augusto conseguir se tornar imperador, ele vai precisar centralizar o poder nele. O poder é muito mais dele. O Senado vai continuar existindo, mas ele não tem o mesmo poder que ele tem na República, certo? E o imperador aqui, ele vai receber dois tipos de poderes. O tribunício, que significa que ele não pode ser julgado como os romanos.
Por exemplo, se o imperador matar alguém, ele não é julgado da mesma forma que um romano. Se um plebeu matar alguém, né, provavelmente ele também morre e tudo mais, mas o imperador não é julgado da mesma forma que outro romano, certo? Então ele recebe esse tipo de poder tribunício. E ele também pode propor e vetar leis sozinho. O Senado vai continuar propondo, mas o imperador pode chegar e propor outras leis e pode vetar as leis do Senado, tá? Então, esse poder tribunício dá todos esses tipos de poder para ele. Ele não é julgado como qualquer um, e ele ainda pode vetar e propor leis. Um outro tipo de poder que ele vai receber é o império, que ele comanda o exército. Não que ele vai sair, né, todas as guerras lá à frente, mas todas as conquistas dos exércitos vão ser colocadas como se fossem dele, né? Ele decide para que guerra vai ou não vai, se faz ou não, certo? O Estado que financia as guerras, então assim, ele é responsável ali pelo exército. E além de todos esses dois poderes, ele ainda vai receber um título, que é de Augustus, né? Esse título significa que ele deve ser cultuado como divindade, certo? Então, vai ter estátuas dele por Roma, templos. Ele vira realmente como se fosse um deus, tá? Só que em Roma, eles também são politeístas, como a gente viu lá os gregos, mas não é um culto obrigatório. Você não precisa ir lá e adorar Afrodite obrigatoriamente. Agora, o culto ao imperador passa a ser obrigatório. Você tem lá que se curvar e fazer todos os rituais lá obrigatoriamente. Diferente que é para os deuses. Tá lá, você escolhe o deus que você quer, cultua do jeito que você quiser. Mas para o imperador passa a ser obrigatório. Além dele ser divino agora, é obrigatório fazer o culto para ele. Dos motivos também que a gente viu lá na crise, a gente tem alguns povos lá vizinhos que são dominados por Roma e eles estão um pouco rebeldes e tudo mais, não querendo mais ser escravos e tudo mais. O Otávio Augusto, ele vai propor algumas coisas para esses povos, certo? Ele vai administrar pessoalmente, vai aumentar o exército para que esses povos continuem sendo dominados por Roma, mas também vai oferecer alguns benefícios. Ele oferece, por exemplo, proteção. Se essa província, se esse lugar entrar em guerra com outro povo, Roma vem e defende, certo? Ele vai oferecer alguns benefícios e vai pacificar essas províncias. Então elas vão parar de se rebelar contra Roma. Uma outra coisa muito importante aqui que a gente vai ter na Roma Império também é a criação de estradas. Eles vão fazer bastante estradas que facilitam a comunicação, certo? E a mobilidade também das pessoas naquela época. Não era muito fácil o acesso aos lugares. E Roma vai criar um amplo sistema de estradas que vai facilitar muito. Então o Otávio Augusto vai fazendo todas essas mudanças, vai organizando, vai transformando Roma em império, vai aos poucos ali organizando a bagunça que estava, né? Bom, quando essas províncias também que estão em volta aceitam, né? Por espontânea vontade, né? Aceitam esse domínio de Roma em troca dessas, como eu posso dizer, saiu agora a palavra, benefícios, em troca desses benefícios, isso vai ser chamado de Pax Romana, ou seja, paz romana, um estado de relativa tranquilidade entre as províncias romanas. Então, todas as províncias romanas lá dominadas por Roma vão ter um período aí de paz que Otávio vai instituir e aí vai ser chamado de Pax Romana, que é em latim, tá bom? Ele vai fazer bastante obras públicas de mármore nessa época, né, no lugar de pedra e madeira. Na cultura também,
vai ter uma figura muito importante, que é um amigo dele, do imperador, chamado Mecenas. Ele vai financiar a cultura. Mais pra frente, quando vocês forem ver Renascimento, vocês vão ouvir falar do mecenato, por exemplo. É tudo uma alusão a Mecenas. Mecenas é um cara, então, que ele vai financiar a cultura. Então, nessa época, a gente vai ter bastante o desenvolvimento da cultura. Ele financia. Então, ele paga para artistas pintarem, fazerem esculturas e tudo mais. Vai desenvolver a cultura através desse financiamento. É lógico que ele também ganha com isso. E um dos motivos da crise da República, eu acredito que vocês lembram, era a plebe, que não estava satisfeita. Por quê? Roma estava cheia de escravos, estava pegando o trabalho deles e eles estavam sem escravos, eles não tinham direito à terra. Então a plebe, alguns conseguiram, né, o direito de ir para o exército, mas a plebe mais pobre estava super insatisfeita. E o Otávio aqui, ele é filho do Júlio César. Lembra? O Júlio César tinha algumas medidas que agradavam a plebe. E aqui também o Otávio vai ter. Ele distribui trigo, às vezes, faz doações em dinheiros, patrocina espetáculos, corridas e lutas de gladiadores. Então é ele que vai criar lá, põe na arena lá um gladiador e um leão para lutar até a morte. E a plebe gosta disso. Tá? Uma plebe sem fome e com diversão é uma plebe pacífica, uma plebe fácil de governar, certo? Essa política é chamada mais para frente pelos historiadores de como política do pão e do circo. Então você dá o pão e a diversão, a plebe vai parar de se rebelar, parar de fazer, né, manifestações contra o governo. Então ele vai fazer bastante isso, bastante espetáculos, até mesmo jogar os cristãos na arena para os leões, certo? A gente fala, nossa, mas não, é muito sangue e tal, mas naquela época era super normal, tá? Eles gostavam de ver essas lutas, os gladiadores lutando até a morte, de repente quando o gladiador começava a ganhar, virava herói da população e tudo mais, certo? Então, assim, essa era dos imperadores assim marcou o auge do império. E a máquina de guerra estava em pleno movimento. Quanto mais aí eles estão se movimentando na guerra, mais então riquezas, mais escravos, mais terras, mais tudo, certo? E aí a plebe consegue também direito, né, como eu falei, alguns de lutar no exército, e aí eles conseguem o direito de possuir algumas terras, mas só a plebe, assim, digamos, melhorzinha, só aquelas que têm um tanto de riqueza, não a plebe mais pobre, tá? E com o tempo, elas vão, a plebe vai conseguindo um pouco mais aí de direitos, o Otávio vai pegar essas medidas aí para acalmá-los, certo? E o trabalho na terra, com o tempo, vai ficando só para os escravos, realmente. A gente vai ter muitos imperadores, muitos, assim. É impossível a gente falar sobre todos. A gente vai ver alguns, assim, que se destacaram por algum motivo. Mas do Otávio até o Nerva são tempos de glória. Depois, nas próximas aulas, a gente vai ver a questão do cristianismo, a gente vai ver Constantino. Depois a gente vai ver, né, como quando Roma se divide, a gente vai ver ainda a cultura de Roma, muita coisa sobre Roma, até chegar na crise do Império lá e as invasões bárbaras e o fim desse Império Romano, tá? Espero que vocês tenham entendido aí esse começo do Roma Império, e qualquer dúvida eu estou à disposição.